No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente veta dispositivos de lei que lista medidas para proteger povos indígenas durante a pandemia do coronavírus. Facebook retira do ar páginas ligadas a Jair Bolsonaro e coordenadas por funcionários da presidência e dos gabinetes de Flávio e Eduardo Bolsonaro. Ministério da Educação anuncia Enem 2020 em 17 e 24 de janeiro do ano que vem. Essas e outras notícias nesta quinta-feira, 9 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O pacote de maldades de Jair Bolsonaro segue sem trégua no país. Ontem, o presidente da República vetou uma série de dispositivos da lei que lista medidas de proteção para os povos indígenas durante a pandemia do novo coronavírus. Dentre os trechos barrados pelo ex-capitão estão a obrigatoriedade de o governo fornecer o acesso à água potável e distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias, de executar ações para garantir aos povos indígenas e quilombolas a oferta emergencial de leitos hospitalares e de terapia intensiva e que a União seja obrigada a comprar ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea, a liberação pela União de verba emergencial para a saúde indígena, a instalação de internet nas aldeias e distribuição de cestas básicas e que o governo seja obrigado a facilitar aos indígenas e quilombolas o acesso ao auxílio emergencial. Nenhuma dessas barbaridades nos surpreende. O chefe do Executivo, desde o início de sua gestão, tem tratado os povos originários com desleixo, desmontando os órgãos de proteção a essas populações, como a FUNAI, o IBAMA e o ICMBio, incentivando a invasão dos territórios demarcados e dificultando novas demarcações. O projeto genocida está mais do que claro. Mas eu gostaria de aproveitar o nosso espaço editorial também para falar sobre mais uma tentativa de o governo federal censurar a imprensa. Eu farei a leitura da coluna da jornalista Thaís Oyama, publicada ontem pelo site UOL, e vocês vão entender a que me refiro. O título do texto é Hélio Schwartzman não cometeu crime. O ministro da Justiça quer enquadrar o jornalista Hélio Schwartzman na Lei de Segurança Nacional. Schwartzman escreveu na Folha de São Paulo um texto com o título infeliz, abre aspas, "Por que eu não torço para que Bolsonaro morra?", fecha aspas. Infeliz, entre outros motivos, porque, como sempre ocorre quando um artigo de jornal cai nas redes sociais, tudo o que sobra dele é a frase que o anuncia em letras grandes. Assim, no caso do artigo de Schwartzman, ficou de fora o argumento da ética consequencialista em que o autor baseou o texto e sobrou apenas o seu desejo expresso de que o presidente do Brasil não sobreviva à Covid-19. Desejar a morte de alguém é um sentimento condenável do ponto de vista cristão. Pode também ser considerado desumano do ponto de vista secular, mas não é um crime, e muito menos passível de enquadramento na Lei de Segurança Nacional, como quer o ministro da Justiça André Mendonça. A LSN trata de crimes que têm, entre outras vítimas, a democracia, a soberania nacional e a pessoa do presidente da República. Para acusar o colunista da Folha com base na LSN, o ministro André Mendonça invocou o seu artigo 26,
que fala dos crimes de calúnia ou difamação contra o presidente da República e outras autoridades. Ocorre que, como lembra o constitucionalista e professor da Universidade Federal Fluminense, Cássio Casagrande, caluniar alguém significa imputar a esse alguém a prática de um crime. Assim, depreende-se que o ministro não acusa o jornalista pelo fato de ele desejar a morte do presidente, o que, repita-se, no sistema jurídico não configura delito. Talvez o ministro esteja se referindo à possibilidade de o colunista atribuir ao presidente homicídio culposo. Isso porque Schwartzman diz que Bolsonaro minimiza a epidemia e sabota medidas para mitigá-la. Sugere ainda que a fala negacionista do ex-capitão estimula quedas nas taxas de isolamento e aumentos nos óbitos. Mas sobre isso já falaram praticamente todos os jornalistas do Brasil e um bom número deles no mundo, o que obrigaria o ministro da Justiça a processar todos para não ser acusado de ânimo de perseguição. De volta ao artigo 26, menos sentido ainda faria, neste caso, a acusação de difamação quando se atribui a alguém fato ofensivo à sua reputação. Um presidente da República, por natureza da função, exposto ao escrutínio da imprensa e da opinião pública, não pode tomar como crime críticas à forma como conduziu ou deixou de conduzir o combate a uma pandemia. Assim, resta a conclusão de que a iniciativa do ministro André Mendonça de enquadrar o colunista da Folha na Lei de Segurança Nacional é uma tentativa de punir o jornalista por algo que ele escreveu e que desagradou o presidente. O fato de esse desagrado ser bastante compreensível não muda o nome que se dá à ação do ministro. Uma tentativa inconstitucional de transformar uma opinião em delito. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com o sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a doutora em Ciências Políticas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista e membro da Revolução Brasileira do PSOL, Angélica Lovato. Angélica Lovato, bom dia. Bom dia, Anderson Gomes. Uma satisfação estar novamente com vocês aqui no Faixa Livre, conversar com você, com os ouvintes, sobre essas questões candentes do nosso país. Angélica, muito obrigado por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre.
Angélica, antes de nós começarmos a tratar das questões específicas do nosso país, eu vou te fazer uma pergunta que tenho feito aos nossos entrevistados nos últimos dias. Acabamos de completar 1 ano e meio de gestão de Jair Bolsonaro. Como é que você observa o Brasil nesse período de mandato do ex-capitão do Exército? As suas expectativas de tragédia lá em 2018 foram confirmadas ou o presidente conseguiu ser ainda pior? Sim, Anderson. Nesse 1 ano e meio de governo Bolsonaro, se confirma essa tragédia, esse tudo de ruim que poderia ter acontecido para o Brasil na perspectiva da classe trabalhadora. Porque é o paraíso das frações burguesas que lá o colocaram e que se unem em torno disso naquilo que a gente vem chamando de uma coesão burguesa em torno da vitória do Bolsonaro naquele outubro de 2018 e na continuidade do seu governo. Mas a vitória do Bolsonaro naquele momento, e pelo voto direto, essa é a tragédia, né? Significa uma vitória evidente da articulação burguesa, das suas forças políticas que ungiram Bolsonaro e que trataram, portanto, de arranjar a sua vitória, mas fundamentalmente uma enorme derrota da estratégia dos setores que poderiam ter se colocado mais radicalmente à esquerda e não se colocaram. A candidatura do Haddad pelo Partido dos Trabalhadores não ocupou o espaço de radicalidade necessária que estava ali para ser ocupado pela esquerda e que acabou sendo ocupado por essa figura que é o Jair Bolsonaro, dizendo que ia acabar com tudo isso que estava aí, fazendo um discurso radical, que a gente sabe evidentemente que ele não ia cumprir, mas que pegou fundo na classe trabalhadora brasileira que estava absolutamente enterrada no desemprego que vinha desde o ajuste fiscal da Dilma a partir do seu segundo governo, que foi a efetivação do mesmo ajuste fiscal que Aécio faria, portanto, um grande engodo eleitoral ali sofrido também, e que você vinha, a partir daquele momento de 2013, com uma ascensão dos movimentos grevistas, numa clara articulação que a gente sabe como funciona no capitalismo. No capitalismo, quando se quer rebaixar o custo da força de trabalho, que era o objetivo do ajuste fiscal da Dilma, no início do seu segundo governo, não tem melhor maneira no capitalismo de rebaixar o custo da força de trabalho do que elevar a taxa de desemprego. Então, é o momento em que aumenta o exército industrial de reserva e o desmonte dos direitos trabalhistas no Brasil, o início se dá ali, no processo do início do segundo governo Dilma com ajuste fiscal. Então, inclusive o caráter das greves, que tinham ficado praticamente num patamar muito paralisado de 1997 a 2012, o que também significou um recuo muito grande da estratégia de organização dos trabalhadores no Brasil, quando explode a crise em 2013 e 2014, as greves inclusive mudam de caráter e começam a acontecer nos setores centrais da classe operária. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque essa necessidade de especialização dos trabalhadores dos setores estratégicos, ela demanda uma dificuldade maior do capitalismo de substituir essa força de trabalho. E aquelas burocracias sindicais que corroboraram esse ajuste fiscal da Dilma, e que eu estou pegando aqui da Dilma para desembocar lá em outubro de 2018, a classe trabalhadora perdeu a confiança nessas suas lideranças das suas centrais sindicais. Houve no movimento sindical uma queda brutal de confiança. E eles, então, em greve e em desemprego e precisando se articular, tiveram na sequência, inclusive, durante o impeachment da Dilma, vocês se recordam que houve um grande apoio dos setores da classe trabalhadora ao impeachment, que identificava, naquele momento,
um recuo nas suas condições de trabalho, que era real, e que só aumentou no governo Temer, e que do governo Temer, com o aprofundamento de todo o desmonte trabalhista para as eleições de 2018, o espaço de radicalidade que tinha que ser ocupado pela esquerda, fosse a esquerda do PT ou do PDT, né? Ou dos setores que se articulavam como os candidatos viáveis contra o Bolsonaro, naquele momento dramático da história brasileira, né? Eles não conseguiram ocupar esse espaço, o espaço de combate a essa direita que ascende ao poder pelo voto popular. Então é evidente que não existe 52% dos brasileiros são fascistas e votaram no Bolsonaro. Mas diante da pauperização dessa classe trabalhadora, desses setores, enfim, pauperizados do povo sofrido brasileiro, eles estavam ouvindo do Bolsonaro que ele ia acabar com tudo que estava ali. E estavam ouvindo do Haddad um discurso muito mais abstrato da democracia, né? De situações que não pegavam na radicalidade daquela classe operária naquele momento. E é nesse sentido que o governo Bolsonaro nos enterrou como esquerda, tanto a esquerda liberal quanto todos nós da esquerda, né, de uma esquerda revolucionária que tenta construir uma perspectiva de superação do capitalismo. Todos nós, naquele momento, fomos enterrados na mesma vala comum do governo Bolsonaro, mesmo não tendo contribuído para que aquele quadro da esquerda tivesse tão ausente de radicalidade. Portanto, no primeiro ano de governo Bolsonaro, ainda a classe trabalhadora esperou, e tinha votado nele com uma parte da classe operária muito grande, evidentemente, não toda ela, esperou que o Bolsonaro pudesse mudar a sua vida material. E isso não aconteceu. A gente sabia que não ia acontecer, mas claro que essas camadas populares esperaram por isso. E quando deu um ano de governo Bolsonaro, né, elas começaram a explodir em greves novamente. Alguns setores estratégicos, outros mais ligados à circulação do capital, mas um pouco antes da pandemia, estas greves estavam em ascensão. E no momento, então, que você tem a pandemia e que nós vamos ter da parte do Bolsonaro, né, uma verdadeira atitude genocida em relação ao isolamento social, você passa a ter um recuo novamente das greves. Por quê? Porque os setores estratégicos vão ter que continuar trabalhando, o espaço das fábricas, o espaço dos frigoríficos, o espaço das indústrias químicas não entraram em isolamento social. Entraram em isolamento social outros setores, aqueles que podiam estar em casa numa outra esfera de atividade de trabalho, como a dos bancos, por exemplo, que até agradeceu, né, pelo isolamento social. Então você tem, a gente inclusive tem que nesse momento denunciar a hipocrisia do isolamento social de uns setores e de outros não. Não vai aqui na minha fala nenhuma desvalorização ao isolamento social, muito pelo contrário, ele é absolutamente imprescindível no momento da pandemia, e a atitude do Bolsonaro foi uma atitude irresponsável, genocida, que levou muitos trabalhadores para o abatedouro. Mas não é por isso que a posição do Dória aqui em São Paulo foi mais consequente. O Dória fez o discurso consequente, tomou até algumas medidas muito mais rígidas do que as do próprio governo Bolsonaro, mas aqui em São Paulo também o espaço da fábrica, como em todo o Brasil, continuou existindo, e o trabalhador teve que se virar para se deslocar até o seu trabalho. O máximo que aconteceram foram alguns revezamentos, mas as fábricas não pararam, o espaço da produção de mercadorias não parou, e nesses, então, últimos 6 meses, um pouco o período da pandemia, metade da pandemia e metade o período anterior, que já era de greves, começou a questionar, sim, o governo Bolsonaro. Enfim, num primeiro momento seria isso. Nesse tempo em que está no Palácio do Planalto, Angélica, o Bolsonaro apresentou ao país as diversas faces do seu governo. Uma delas é aquela ala mais ideológica que defende o presidente com unhas e dentes, os chamados cães de guarda do bolsonarismo, onde eu incluo também os seus filhos, Eduardo, Carlos e Flávio. Um pessoal que não tem o menor comprometimento com a realidade dos fatos,
que nega a ciência e vê comunistas até no espelho. A questão é que esse grupo passou a ficar deslocado no governo nos últimos tempos por conta de um posicionamento mais pragmático do ex-capitão do Exército, que tem acenado para a política constantemente, como nessa troca de cargos por votos no Congresso com o Centrão. Esse afastamento também tem relação com aqueles inquéritos que correm lá no Supremo a respeito das fake news e dos atos antidemocráticos que tiveram esses verdadeiros alucinados do bolsonarismo como protagonistas. Como você enxerga hoje a relação do Jair Bolsonaro com esse grupo mais ideológico? Você acha que esse descolamento é definitivo ou é uma situação apenas temporária? Então, Anderson, o Bolsonaro sempre soube muito bem usar os poderes do presidencialismo. Aliás, poderes que são sempre uma ótima referência para quem quisesse aproveitar do poder popular que o presidencialismo dá para convocar o povo para a luta. Coisa que o Lula nunca utilizou, preferiu o presidencialismo de coalizão, naquele engodo com a questão da articulação com as instituições, que daqui a pouco eu posso também precisar melhor. E o Bolsonaro, ao contrário, fez um uso do seu poder de falar diretamente para as massas a partir do presidencialismo que dá esse poder de comunicação, e ele está falando sempre para essa sua base, digamos assim. O que eu estava dizendo na pergunta anterior, de que uma parte da classe trabalhadora que tinha votado no Bolsonaro, passou a se deslocar do Bolsonaro, né, e a reduzir a base de apoio que esse presidente tem, né, ainda tem, infelizmente, popular, mas que já diminuiu bastante, né, é a de que eu não sei se isso que você está chamando dos grupos ideológicos, se eles estão tão descolados assim. Alguns oportunistas que tinham embarcado no apoio desembarcam com a mesma rapidez, né, e não sei se eram, com certeza não eram os setores, vamos dizer assim, de sustentação do Bolsonaro, porque o setor mesmo de sustentação ideológica do Bolsonaro como governo é a própria coesão burguesa, são suas frações. A fração bancária, a fração industrial, a fração comercial e a fração do chamado agronegócio. Então, é esta coesão que sustenta Bolsonaro no poder, a despeito de um deslize aqui ou ali, que, claro, a burguesia corre em socorro do seu titular no poder, né? E ele também, ao contrário do que muitos colocam, uma coisa é a gente avaliar Bolsonaro como uma figura tosca, outra coisa é avaliá-lo como uma figura incompetente. Ele não tem nada de incompetência nesse sentido, né? E o setor que o sustenta ideologicamente, portanto, continua muito firme. Porque a principal sustentação ideológica nesse caso, como você está falando aí dos cães de guarda, né, do seu governo, o papel que eles poderiam fazer no primeiro ano de governo e que nesses últimos 6 meses se descola um pouco, claro que tem a ver com a pandemia também, claro que tem a ver com essa radicalidade da não valorização da questão da ciência, mas fundamentalmente pela tentativa de quebrar o governo Bolsonaro pelo escândalo da questão do filho. Foi aí, somente aí, que ele se deslocou um pouco mais do presidencialismo e foi para a troca de votos com o Centrão. Quer dizer, é uma mudança muito específica, muito determinada, tanto que a saída do Moro não teve o impacto que se planejou, supostamente, né, que tivesse naquele momento, mas acho que ele se guarda para um outro Moro, isso a gente pode também daqui a pouco aprofundar, mas de algum modo ali o uso do poder executivo que o Bolsonaro faz, quando ele vai sempre dobrando as apostas políticas que ele coordena no âmbito do Palácio do Planalto, o deslocamento para o Centrão, eu acho que ele é muito específico e assim que ele, se conseguir, né, resolver a questão específica das denúncias, e ele tem como contornar isso, provavelmente, né, mesmo descolado aqui ou ali de um setor que o estava sustentando, ele ainda continua sustentado
não podemos aqui fazer uma análise só de um ponto de vista político que se descola da questão econômica, que é a coesão burguesa. Por coesão burguesa aqui, eu tô chamando muito mais essa unidade entre os setores que coordenam os negócios no Brasil, né? O Marx colocava ali e Engels no Manifesto Comunista, tão atual hoje, né? Naquele texto de pouco mais que 20 páginas, tão atual, que o Estado capitalista é o gerenciador dos negócios da burguesia, né? E esse gerenciamento é que ainda permanece muito coeso. E, por fim, né, eu acho que quando a gente vê uma base de apoio do Bolsonaro, mais de um pequeno empresariado, centralizando ali um conjunto dos capitais nesse aspecto, né? Mas você vê o grosso da classe operária hoje não confiando no Bolsonaro, mas ela vivendo um dilema, essa classe trabalhadora, né? Ela nem está mais com confiança nas suas lideranças sindicais, nas suas centrais, que inclusive durante toda a pandemia não tiveram, né, em nenhum momento a postura de chamar uma greve geral, que poderia muito bem ser articulada a partir do chamado isolamento, e aí naqueles espaços de fábrica onde o trabalho não parou, chamar a greve. Nós não vimos nenhuma grande liderança, né, as chamadas grandes lideranças, aquelas que se põem como grandes lideranças da classe trabalhadora nos partidos liberais de esquerda, chamando também uma greve geral. E vimos muito corajosamente agora um setor importantíssimo e que teve um aumento de mais de 200%, né, de trabalho, de assinatura, né, dos chamados aplicativos de entrega de alimento e de todo o restante que a pandemia demandou, esses trabalhadores corajosamente parando as atividades no último dia 1º de julho e dando uma lição, né, naquele grande momento do 1º de julho. Já estão chamando agora para o 25 de julho outra paralisação, e nós sabemos que é um setor importantíssimo, que dá um exemplo, mas ele está ligado à circulação e não à produção. Então esse setor precisa e deve ter o apoio de greves e de paralisações dos setores estratégicos da classe trabalhadora, aqueles das fábricas, das empresas químicas, frigoríficas, metalúrgicas e tudo mais. Outra facção do governo são os militares, que também amansaram nas últimas semanas, depois de seguidas ameaças à democracia através de notas emitidas especialmente pelos generais do Palácio do Planalto. Em determinado momento, já se cogitou até a possibilidade desse pessoal das Forças Armadas embarcar em uma aventura autoritária do ex-capitão do Exército, ainda que eles sempre negassem essa hipótese. Qual é a tua impressão, Angélica, para esses militares que dominam boa parte dos cargos de primeiro e segundo escalão do Executivo? Eles oferecem algum tipo de perigo para a ordem democrática? Ou você acha que eles também estão, de alguma forma, preocupados com esse monte de denúncias que foram colocadas contra o Jair Bolsonaro? Olha só, Anderson, eu acho que é evidente que, embora qualquer nota de qualquer general, né, que seja feita a propósito do poder instalado no Brasil, merece a nossa atenção pela nossa história recente, inclusive relativamente recente, de uma ditadura militar de mais de 2 décadas no Brasil e que, portanto, nos traumatizou. Mas eu acho que no Brasil a gente tem que avaliar a questão civil e a questão militar na seguinte dinâmica. Não há democracia no Brasil. A gente comete um grande exagero quando fala em democracia. O que existe é uma autocracia burguesa. É essa tese que eu defendo há muitos anos. E essa autocracia burguesa, ela se dá ou de forma institucionalizada, que é o que vulgarmente se chama de um governo civil, ou ela se dá na forma de uma autocracia burguesa bonapartista, que aí seria a mão militar diretamente no governo, administrando os negócios da burguesia com mão de ferro, enquanto ela administra folgadamente seus negócios, sem ter que estar ocupando de forma civil ou pelo voto popular direto o poder.
Então, como no caso do Bolsonaro ele foi eleito pelo voto direto, nenhum de nós que esteja atento agora aos acontecimentos vai negar, e eu não nego, que a gente pode ter um fechamento de regime, e na verdade a gente já está tendo um fechamento gradual de regime a partir de muitos atos, decreto-lei ou coisas que estão em discussão no Congresso e que muitas vezes não são colocados em pauta, nem pela imprensa, nem pela esquerda liberal, nem pelos deputados, e que cada um deles coloca circunstâncias de fechamento de regime a partir de um controle social constante sobre todos os brasileiros por aplicativos, por tornar legal a invasão de dados privados de cada um dos chamados cidadãos brasileiros. E isso se daria da seguinte forma. Como exemplo, eu citaria o PL 2418/2019, tramitado na Câmara, que legaliza o monitoramento de aplicativos de troca instantânea de mensagens. Claro que a gente sabe que esse monitoramento já existe, porque a empresa nem é brasileira e ela tem uma espécie de porta dos fundos, né, por onde essas empresas privadas estadunidenses, por exemplo, já podem ouvir tudo que a gente fala. Mas legalizar esse monitoramento e ele ser base para a implicação, portanto, legal de um brasileiro é muito complicada, né? Tem também o PL 3.389/2019. Esse visa acabar com o anonimato na internet, obrigando cada perfil de rede social a estar associado a um CPF, né? Tem também o PL 1595/2019. Esse daí, pelo texto, ele estabelece forças antiterroristas, entre aspas, eu poria o antiterrorista se eu estivesse aqui, se vocês estivessem lendo o que eu estou falando, né? Porque é evidente que eu não estou aqui assimilando essa terminologia, mas que ali eles tratam dessa forma com doutrina de ataque preventivo, ou seja, poder matar algum suspeito, né, antes mesmo de checar se ele está desenvolvendo uma atividade clandestina ou não, que é muito parecido com o Patriotic Act lá dos Estados Unidos. Então, há outros também, né, eu não sei se está com o mesmo número ainda, mas tinha um substitutivo do relator, o PL 443/2019, e também o 5.327/2019, que transformava crime comum, militância política e atos públicos também como terrorismo, alterando aquela lei do tempo da Dilma e aprofundando já a lei antiterrorismo, aprovado às pressas naquele momento sob a direção ainda do governo Dilma em 2016. Então, tudo isso que eu estou aqui exemplificando é muito mais para dizer que a questão militar hoje, ela não vai ser provavelmente esperamos que ela não aconteça de forma alguma, mas se ocorrer um fechamento, ele vai ser muito mais gradual com essas tentativas de legalização pela força política, né, da direita no Brasil, aprofundada, do que por tanques nas ruas. Mas qualquer e toda manifestação de generais, a gente tem que estar muito atentos, mas atentos também a esses projetos de lei, que é por aí que está passando e ninguém está vendo. Nessa espécie de raio-x das diferentes frações do governo, Angélica, eu acho que o último setor que nos falta analisar é aquele que está colado a todas as gestões federais nesse país nos últimos, quase 60 anos, que é o dos liberais. Nem mesmo durante as administrações petistas esse pessoal deixou de ter voz no país. A diferença é que agora eles têm visto seus interesses sob risco com algumas medidas do Bolsonaro. A economia do país não avança, ainda que o Paulo Guedes esteja entregando nossas estatais e desmontando todas as garantias sociais básicas da população. O ataque promovido ao nosso meio ambiente é outra coisa que coloca os liberais em alerta, já que muitas nações têm considerado o respeito à biodiversidade como fator preponderante para se investir em um país. Há uma enorme pressão para a saída do ministro Ricardo Salles.
Você acredita que o desembarque desses liberais do projeto bolsonarista seja questão de tempo? Ou eles seguem com o presidente até uma hipotética deposição do cargo? Anderson, acho que você caracterizou muito bem esse aspecto de que os liberais, de fato, nem mesmo durante as administrações petistas, eles estavam fora do governo. Aliás, convidados, né, de honra, muitas vezes, dos governos petistas, porque correspondia muito mais ao que a gente está, infelizmente, careca de saber, de que com a Carta aos Brasileiros de 2002, feita pelo Lula e os setores que o apoiaram naquele momento, inclusive muitos intelectuais que assinaram aquela carta, era muito mais parecida com uma carta aos banqueiros dizendo, olha, vai ter para todo mundo e a gente não vai mexer nesses patamares de extração da mais-valia, na continuidade da superexploração da força de trabalho, portanto, um governo de conciliação de classe, né? Isso é o grande desastre que nos levou, que nos desmobilizou no país, repito, pelas centrais sindicais, por alguns movimentos do campo também, no sentido de desacelerar a contestação, o conjunto de greves, o conjunto de ocupações, e meio que causar uma paz social para a burguesia rentista no Brasil. A classe trabalhadora nunca pode propiciar paz social à burguesia, porque é a burguesia que faz da vida do trabalhador um inferno. E a gente vive aquele período que nós da Revolução Brasileira chamamos de uma guerra de classes desde o ajuste fiscal da presidenta Dilma, que era a cópia do ajuste fiscal do candidato do PSDB, o Aécio, como eu já reiterei aqui. Se a gente não reiterar que isso é a articulação do sistema petucano, né, petistas e tucanos, na mesma lógica desde 1994, daquilo que foi a montagem do ajuste fiscal, do plano real, e que se teve alguma diferença entre esses dois tipos de governos, os tucanos e os petistas, foi no âmbito de aquilo que a gente chama de uma distribuição de migalhas sociais em alguns poucos, que deveriam ser muito mais amplos, programas sociais, dos quais os governos petistas tanto batem no peito, mas que não se diferenciam tanto da própria lógica do ajuste fiscal, que nunca foi negada pelos governos petistas. E aqui, claro, eu estou fazendo uma crítica de esquerda à esquerda, né? Para a gente não acabar de novo nessa vala comum do Bolsonaro que nós acabamos indo, e que com as grandes agora propostas, né, grandes no sentido irônico aqui, evidentemente, de frentes tão amplas, mas tão amplas, de forças que seriam supostamente anti-Bolsonaro, ou mesmo às vezes chamadas de antifascistas, e que ao fim e ao cabo cabe presidente do Senado, presidente da Câmara, lideranças dos partidos chamados de esquerda, um 1º de maio que misturou Fernando Henrique, Lula, Ciro Gomes, Alcolumbre, Maia, uma coisa absolutamente avessa àquilo que nós deveríamos impor como radicalidade de esquerda. Então, eu acho que essas frações liberais que ocupam o governo Bolsonaro e que ocupam os governos brasileiros desde sempre, elas são nada mais, nada menos do que essas frações burguesas que convivem com a autocracia burguesa sempre, seja numa forma institucionalizada, seja numa forma bonapartista, e não acho que eles desembarcam. Um titular ou outro de um ministério pode, por uma questão, digamos, mais pontual, de uma dessas 4 frações, a financeira, a industrial, a comercial ou a do chamado agronegócio, estar descontente num momento ou noutro, né? Mas não vamos também nos esquecer que muito da base petista e PMDBista da coalizão, né, Dilma e Temer era o seu vice, não vamos esquecer, né? E do que significou aquele arranjo que depois a Lava Jato vai destruir, de um lado protegendo PSDB e DEM,
e do outro, que eram os setores mais frágeis dessas frações burguesas e da burguesia interna, botando na cadeia PT, Lula, suas outras lideranças e membros do PMDB. Então, esse jogo liberal, ele pode ser um jogo de cena muitas vezes, mas jamais um jogo que nos engane. Agora, nós tivemos essa notícia na última terça-feira da infecção do Bolsonaro pela Covid-19. Ele que sempre negou a doença, chegou a chamá-la de gripezinha. O grande detalhe nisso tudo, Angélica, é que o único histórico que o Bolsonaro tem não é o de atleta, mas o de bravateiro, criador de factoides. Ele começou a tomar a tal da hidroxicloroquina como tratamento antes mesmo de ter o diagnóstico da doença confirmado. Dá para acreditar mesmo nessa história de coronavírus, Angélica? A impressão que dá é que ele quer mostrar que tinha razão em relação ao poder de cura da hidroxicloroquina, caso não tenha complicações pela doença. Tudo que o Bolsonaro fala tem de ser posto em dúvida em relação às suas reais intenções, né, Angélica? Está muito teatral, de fato, para qualquer pessoa que preste minimamente atenção ao governo Bolsonaro, essa história da Covid confirmada no presidente, de ele estar tomando a cloroquina, enfim, acho que isso daí, digamos assim, que o aspecto que a gente tem que reter dessa história é denunciar essa falácia, né? E, ao mesmo tempo, deslocar essa discussão para denunciar aquilo que eu estava trabalhando um pouco anteriormente, essa hipocrisia do isolamento social, repito, dizendo o quanto é importante o isolamento social e como ele foi e ainda continua sendo um fator de contenção dessa doença terrível que mata literalmente a classe trabalhadora no Brasil. E contra essa posição genocida dele, da qual agora ele forma esse teatro para dizer, né, que a cloroquina, como ele defendia, é que vai salvá-lo, né? Mas é tão teatral e tão mal montado, né? Se pelo menos fosse uma peça bem montada, que acho que ela não está enganando nem mesmo aqueles setores mais de uma consciência ingênua que um dia acreditaram no Bolsonaro, embora a gente saiba que tem um setor, embora bem mais reduzido, no qual ele ainda tem muita popularidade. O que eu acho, Anderson, é que nós, de uma esquerda que tem diagnóstico da crise e que tem uma atuação consequente em torno disso, que é, no caso que eu defendo há mais de 20 anos, na minha trajetória, tanto teórica quanto política, é que a gente tem que retomar o papel da ruptura com o sistema político brasileiro que está apodrecido, que não vai ser consertado pelo Bolsonaro, mas ele atacou e disse que era um sistema apodrecido antes da eleição. Claro que nós não acreditamos que ele colocaria esse sistema de novo para funcionar, mas o desastre dele ter dito que ia acabar com esse sistema pegou nos brasileiros que queriam uma real, classe trabalhadora fundamentalmente, uma real mudança e não obtiveram. Agora é o momento de avaliar o que é uma crise. Uma crise, ela é péssima e ela é muito boa para os trabalhadores. Ela é péssima porque, claro, sempre em momentos de crise econômica como essa, terrível, ela veio para ficar, durará anos, não é uma mera recessão, infelizmente, e ainda agravada pela pandemia, que deixou ainda mais órfão toda a classe trabalhadora, né? Ela é muito ruim porque ela deprime os salários e ela deixa a classe trabalhadora na mão. Mas, por outro lado, ela faz cair todas as ilusões de que o Bolsonaro possa ser uma alternativa, de que o Haddad possa ser uma alternativa, de que aqueles que estavam no cenário em 2018 possam ser uma alternativa. Se nós não procurarmos uma saída que paute a Revolução Brasileira no sentido do indicativo da ruptura, não é no sentido vulgar, uma revolução brasileira, como é que isto vai acontecer? Diga agora. Então, falemos agora. A ruptura se dá a partir de táticas e estratégias de curto, de médio e de longo prazo. Claro que a revolução não está na esquina, mas ela está sendo construída desde já para que um dia a gente possa virar essa esquina. E ela não pode ficar completamente apartada da luta dos trabalhadores. Eu vou dar um exemplo aí do Rio de Janeiro, que é muito importante, que é de um setor estratégico da classe trabalhadora, o setor metalúrgico do sul fluminense,
que está tirando do poder de um sindicato pelego que está lá há 20 anos, uma oposição metalúrgica do sul fluminense, retomando a cena no momento em que os mais de 30 mil trabalhadores da CSN, ali em Volta Redonda, se articulam e não tiveram paralisação das atividades e literalmente se contaminaram ali na cidade, que se confunde com aquela empresa, enfim, que era estatal e que foi privatizada nos anos 90 e que, enfim, foi polo de grandes lutas, inclusive de assassinato de trabalhadores na grande greve de 1988, histórica, né? E que a gente tem que lembrar tanto na história do movimento operário. Então, a gente tem que trazer aqui como revolucionários o papel da ruptura. Não adianta a gente querer fazer uma frente amplíssima que pode ter toda a condição moral de ter uma defesa antifascista, mas objetivamente não é uma defesa contra o fascismo. Nós temos que, de fato, voltar a trazer uma perspectiva de articulação de greves estratégicas da classe operária, que, claro, pela condição de pauperismo em que o Brasil com essa crise se colocará. Então a crise é ruim porque deprime as condições de trabalho e a crise é boa porque quebra todas as ilusões e dá a condição da articulação dos trabalhadores. Senão a gente não teria visto essa magnífica paralisação do breque dos aplicativos que a gente viu dia 1º, toda a força a esses corajosos trabalhadores que, no entanto, estão na periferia do processo, digamos assim, capitalista, na entrega de produtos, portanto, na circulação e não na produção. Vamos lembrar da greve dos caminhoneiros, que foi tão importante que parou o país porque paralisava setores estratégicos que eram produzidos, né? Paralisava a soja que tinha que ser transportada e que mexia na balança comercial, nas exportações, deprimia esse setor e todos os outros setores estratégicos da presença multinacional dentro do país. Então, eu acho que é esse o aspecto que a gente tem que, dentro da falácia e desse teatro do Bolsonaro, indicar e trabalhar como esquerda revolucionária. Ainda assim, mesmo que esteja de fato infectado, ele adotou posturas absolutamente irresponsáveis. Não fez o necessário isolamento social, anunciou o resultado dos exames em entrevista na qual retirou a máscara de proteção. Aliás, esse equipamento de proteção individual foi algo que ele nunca usou. Teve diversos encontros nos dias anteriores ao diagnóstico, colocando em risco a vida de centenas de pessoas. Eu acho que já passou da hora de as autoridades tomarem uma atitude contra esse verdadeiro genocida, Angélica. Passou da hora, é um genocida, mas, Anderson, a gente tem que pensar muito detidamente o que viria a ser um processo de impeachment do Bolsonaro. Eu acho que gritar o fora Bolsonaro é muito importante. Sem dúvida eu defendo o fora Bolsonaro, fora Mourão, enfim, toda a trilha que vem atrás, mas não vamos nos iludir. Para ter uma força de impeachment tem que ter força de massa na rua. E a pandemia impediu, nesse sentido, as massas de irem às ruas, tanto pela questão do isolamento social, quanto pela questão da possibilidade de paralisação que não atingiu os setores estratégicos, como eu estava caracterizando aqui. Então, o que a gente tem que retomar, veja nosso dilema, para não morrer não pode ir para as ruas, ou pelo menos se formos às ruas, e vamos ter que começar agora a ir para as ruas, e não significa que a pandemia está controlada, nós teremos que ir com muito cuidado, mas isso sem dúvida fez com que algumas das iniciativas corajosas também, que acabaram por acontecer há alguns domingos atrás, também na sequência não se sustentaram. A gente fica contente, acha ótimo e tudo mais, mas é muito difícil que um movimento que não tem uma direção clara, uma vanguarda chamando, e por vanguarda aqui eu estou novamente reiterando, esses setores que paralisam a produção no Brasil. Sem uma greve que paralise a produção no Brasil, sem uma chamada, uma construção de uma greve geral, né? E a partir das explosões corajosas de dados setores, como do breque dos aplicativos, e que tem que receber, nós não podemos só ficar aqui, que bom, eles entraram em greve, tá, mas e os outros? Nós não vamos construir em outros setores essa greve, essas manifestações? Então, esse teatrinho do Bolsonaro e a possibilidade de derrubá-lo, ela só vai se dar com muita força de massa e com direção.
Porque um dia vai uma torcida organizada chamar para a rua, um outro dia um outro setor, mas onde nós estamos juntos chamando uma manifestação de rua que seja efetiva e eficaz em pleno momento do chamado isolamento social, que ainda é necessário, e nós não podemos ser irresponsáveis. Não podemos ser irresponsáveis tanto quanto o Bolsonaro, e temos que ir para a luta. Então, aqui eu sempre costumo dizer, sou uma pessoa, uma mulher de partido, uma mulher de sindicato, de atuação, né? Sou uma professora universitária, adoro o meu trabalho, adoro estar dentro da universidade, produzindo textos, dando aulas, fazendo projetos de extensão, mas a nossa atuação não pode ser só como intelectuais dentro de uma universidade, onde parece que juntaram-se todos os intelectuais e parece que eles estão fora dos partidos, fora dos sindicatos. Ninguém mais pensa como intelectual público, Anderson, só pensa como intelectual acadêmico, né? E a nossa função é extrapolar os muros da universidade e não é ter a postura de quem vai até o sindicato, é ser do sindicato. Não adianta a gente ser um sociólogo do trabalho que não vai para a assembleia da nossa própria categoria docente dentro da universidade. E olha quantos eu vejo nesse caso. Então, a chamada para a luta e aquilo que significa a gente estar junto com a vanguarda operária e a gente estar à altura dos objetivos e da luta de classes, é ter um chamado à luta que não seja uma mera estou dentro de casa fazendo o meu fique em casa, minha hashtag, e botando em torno do perfil da minha página no Facebook o sou docente antifascista. Até aí tá simples, né? Você se expôs ali meramente na rede, o que implica evidentemente algum nível de exposição, mas de eficácia na luta, só mesmo a gente vai conseguir derrubar Bolsonaro se a gente tiver articulado com camadas estratégicas, indo para a rua, articulando a dificuldade do isolamento social e estando derrubando a pelegada das centrais sindicais, que não chama greve geral, a pelegada dos sindicatos, paralisando, fazendo assembleias virtuais, as mais representativas possíveis e tentando, né, ser muito criativos, digamos assim, né? Ou inventamos ou erramos, que é uma expressão muito importante de um grande pensador latino-americano, e não estar de costas para a classe trabalhadora, para aquilo que eu chamo de classe operária. Operária, para mim, é a dimensão de toda a classe trabalhadora. Acho que a palavra operária está em falta, né, no nosso discurso, e ela não pode desaparecer como se ela não existisse. É isso que eu teria a dizer sobre a possibilidade de derrubada do Bolsonaro. É uma construção que não se dá apenas numa frente amplíssima, ela se dá na luta de classes, enfrentando essa guerra de classes, porque ela está em guerra contra nós, ela nos mata nos morros, na rua, em todos os lugares, no trabalho, e nós precisamos enfrentar essa guerra com as armas da crítica, né? E também na luta material concreta. Para encerrar, Angélica, as oposições continuam adotando a mesma estratégia dos últimos tempos, a do cada um por si. Não há entendimento entre os partidos do campo progressista, cada um tenta levar à frente seu projeto de poder, acreditando que a derrocada do bolsonarismo vai favorecer a esquerda em 2022. Como você tem visto a atuação dessas legendas ditas progressistas, Angélica? A atuação dessas legendas progressistas e sua não radicalidade é que propiciou a existência do governo Bolsonaro. É simples assim. Infelizmente. Eu lamento profundamente, porque está muito na lógica desse raciocínio que eu estou fazendo a partir das tuas perguntas, Anderson, né? Muito atinadas aqui para a gente enfiar essa faca na raiz, né? No sentido de que é uma atuação tão, digamos assim, abstrata em defesa de uma democracia que não ataca essa estrutura econômica dos negócios burgueses, das frações burguesas no Brasil, que possibilitou a entrada da extrema-direita nesse país. Então, se elas não fizeram isso antes da eleição, como é que vão fazer, antes da eleição de 2018, como é que vão fazer agora em 2022? E aí, vamos lembrar aqui, não dá para não lembrar, né? O Lula, quando sai da cadeia, tantos setores bem intencionados e que, de fato, carregavam
na bandeira Lula livre uma grande expectativa de luta. Eu não tive essa expectativa, porque Lula livre não significava para nós, como depois ficou claro, nenhum tipo de alternativa. Nem quando ele foi se entregou e não resistiu à prisão, quanto quando ele saiu, né, e amargou longos meses de prisão. A burguesia põe na cadeia, né, setores das frações apoiadas pelo PT e PMDB de maneira, né, indolor para ela, e quando o Lula sai da cadeia, ele diz, olha, deixa o homem trabalhar, né, deixa o Bolsonaro fazer o seu governo, e em 2022 a gente vê como é que fica. Quer dizer, ao invés de sair da cadeia, chamar o povo para a luta e dizer, é agora, né, gente, vocês estavam esperando a minha saída, ele se comportou como um político que não esteve à altura de chamar as massas naquele momento, o momento da saída da prisão, era um momento estratégico para isso. Né, pela leitura que eu faço da realidade brasileira, pela minha militância, pelos anos que a gente tem de leitura do petismo no Brasil, eu não tive essa expectativa, mas muita gente no Brasil teve essa expectativa. Então não adianta de forma alguma esperar que dessas legendas ditas progressistas, como você falou, muitas delas falando em nome de uma esquerda, que a gente vai ter, repito, nenhuma delas chamou greve geral, né? E o Lula, ao se entregar no caminhão, naquela fatídica tarde, né? naquele cenário que foi deprimente para as nossas lutas operárias, eu que sou do ABC Paulista e já tinha estado tantas vezes ali nas assembleias, né? Desde a minha tenra idade, meu pai metalúrgico, a gente indo ali em São Bernardo, tanto naquelas ruas em torno do sindicato, quanto em frente à Igreja Matriz, quanto no Paço Municipal de São Bernardo. Naquele dia, ver o Lula se entregando ali com pouquíssimas pessoas articuladas em torno daquele palanque, aquilo ali ficava lotado até a Via Anchieta. Para quem conhece ali onde fica fisicamente o sindicato, sabe o que é isso. Não tinha 3, 4 ruas ali, né, tentando resistir a uma prisão que o próprio Lula não resistiu naquele momento. E ele disse, né, eu acredito na justiça, eu não acredito na revolução. Se eu acreditasse na revolução, eu não teria feito um partido político, eu teria trabalhado pela revolução, né? E eu queria um pouco por aí responder essa sua pergunta. É um cada um por si, mas é de muito desgosto e de desarticulação para a luta dos trabalhadores. Mas, Anderson, as massas, né, a partir de uma articulação dos trabalhadores, das suas lutas, seja do breque dos aplicativos, seja dos caminhoneiros, do Uber e dos setores dos frigoríficos, dos metalúrgicos do Sul Fluminense, nas fábricas falidas que nós podemos ocupar como trabalhadores em virtude de ser uma tática muito importante, já utilizada pela Flasco aqui em São Paulo, pela Cipla em Joinville, né, por outras grandes empresas que faliram e na América Latina utilizaram a tática das fábricas recuperadas. Eu diria que a gente tem sim expectativa de luta. A classe operária não está parada e na articulação, sem nenhuma ilusão, mas na articulação concreta das lutas é possível sim a gente derrubar não só o governo Bolsonaro, né, mas derrubar a burguesia como um todo, superar o capitalismo. É essa luta que a gente tem que ter em vista, fazendo coisas no aqui e agora, no médio e também no longo prazo. Angélica Lovato, eu quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista aqui a nós do Faixa Livre, desejar a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que te agradeço, Anderson Gomes, sempre um prazer vir ao programa. Queria deixar também um ótimo dia para todos vocês, em especial aos ouvintes aqui do Faixa. Um abraço. Conversamos aqui com a doutora em Ciências Políticas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, professora de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e membro da Revolução Brasileira do PSOL, Angélica Lovato. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro.
Muito obrigado pelo convite. Muito bom poder estar aqui para conversar com todos os ouvintes sobre a pauta da classe trabalhadora. Rodrigo, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui no Faixa Livre. Rodrigo, vocês da Central Única dos Trabalhadores realizaram ontem um importante ato, juntamente com outras centrais sindicais, em frente ao Ministério da Economia em Brasília. Vocês, dirigentes, apresentaram um documento elaborado pelo Fórum das Centrais Sindicais com propostas para a preservação da vida, geração de emprego, renda básica permanente, além de uma agenda de retomada da economia. Primeiro eu gostaria, Rodrigo, que você falasse como foi esse ato lá na capital federal em meio a essa pandemia de coronavírus. A mobilização se deu da maneira que vocês esperavam? Bom, Anderson, a mobilização nesse momento de coronavírus tem sido extremamente complicada, né? Obviamente, nós não podemos fazer mobilizações de aglomeração. Então, a CUT decidiu por não chamar atos de massa, por não fazer convocações de grandes mobilizações, e temos respeitado isso como uma forma de evitar que o contágio se dissemine. Então foi um ato simbólico, com poucas pessoas, cada central ficou responsável por levar 10 pessoas para segurar suas bandeiras, erguer os cartazes com as nossas manifestações, erguer nossas faixas, e com isso não termos uma aglomeração. Então, nesse sentido, o ato foi simbólico, como eu falei, correspondeu ao que nós esperávamos, e na frente do Ministério da Economia demos o nosso recado, utilizamos uma pequena caixa de som, e os presidentes das centrais se manifestaram ali para a imprensa, para as pessoas que passavam, e demarcando a nossa posição de entrega do documento que você já citou. Vocês já têm algum outro ato programado para as semanas subsequentes, Rodrigo? Qual é a próxima ação de vocês das centrais sindicais? As centrais sindicais que representam os trabalhadores organizados, elas têm conversado com constância, ela tem uma frequência de reuniões e tem alinhado a pauta do que interessa aos trabalhadores para constante negociação. Então, não há nenhum outro ato já marcado, mas isso também será avaliado, será discutido, e de que forma vamos fazer com que esse plano emergencial possa ser implementado é uma pauta de debate do Fórum das Centrais. Aqui em Brasília, especificamente, é um teatro de várias ações, né? Um teatro político muito importante, e muitos atos têm acontecido constantemente aqui em Brasília. Agora, o que tem ficado marcado nessas ações é exatamente essa situação que vivemos neste momento de enfrentarmos o coronavírus e não podemos ter grandes aglomerações. Então, tem tido muitos atos simbólicos, e todas as semanas aqui em Brasília nós assistimos a acontecer alguns atos. Normalmente com poucas pessoas, com um número de pessoas controlado, uma lista de pessoas pré-definidas, e geralmente com uma ação mais lúdica para demarcar algum posicionamento em relação às nossas entidades que representam os trabalhadores. E qual é a sua avaliação para esses 18 meses de governo Bolsonaro até aqui, Rodrigo? Olha, eu faço uma avaliação muito ruim do governo, é um governo péssimo para os trabalhadores, um governo que vê prioridade em atender grandes empresas, grandes fortunas, grandes bancos, e que pouco se importa com a população mais carente, pouco se importa com o serviço público, muito pelo contrário, quer destruir e esvaziar o Estado, esvaziar os serviços públicos. E nesse momento de pandemia, nós estamos vendo a importância dos serviços públicos. Imagine que situação estaríamos se não fosse o SUS para socorrer a grande parte das pessoas que estão contaminadas e estão doentes. Imagine qual caos nós estaríamos se nós não tivéssemos uma Caixa Econômica Pública, não tivéssemos uma Dataprev, que foram as entidades responsáveis pelo pagamento do auxílio emergencial. E isso com toda a dificuldade que enfrentamos para aprovar o auxílio emergencial, porque o governo não queria
aceitar o pagamento de um auxílio a pessoas que estão necessitadas, que não têm emprego, que não têm fonte de renda, muitos que estão na informalidade pela falta de emprego que é crescente no Brasil. E, portanto, nós tivemos que fazer um grande enfrentamento no Congresso, tivemos que disputar com o governo o valor que seria pago. O governo queria pagar R$ 200. A proposta inicial das centrais sindicais, junto com os partidos de esquerda, outros partidos democratas que entendem a necessidade, era de uma renda mínima de R$ 1.200 por pessoa que tivesse o cadastro aprovado, as necessidades comprovadas, mas o que foi possível foram esses R$ 600. Acho que o governo Bolsonaro trabalha para gerar o caos e, com isso, utiliza-se de ferramentas como as fake news, como dizer uma coisa hoje e amanhã retomar a posição dizendo outra. Acho que é um governo que não está preocupado com os problemas reais da população, não está preocupado com o atendimento da população que necessita do Estado e dos serviços públicos e não está preocupado em gerar empregos para que as pessoas consigam trabalhar e ter dignidade. É um governo que aposta no caos para poder governar dentro disso. Agora, como é que vocês da CUT têm visto a atuação das centrais sindicais frente a esse governo, Rodrigo? É fato que os sindicatos têm passado por um processo de verdadeiro desmonte, desde o governo de Michel Temer, com a reforma trabalhista. Tivemos também a proibição do desconto sindical diretamente nos contra-cheques. Há uma tentativa de se calar as representações dos trabalhadores em um momento em que os neoliberais predominam no país. Você acha que o trabalho que vocês têm feito é suficiente? Eu acho que os sindicatos, as centrais sindicais, têm cumprido o seu papel. E o papel nosso é o de alertar os trabalhadores, mobilizar, organizar, convocar para ações. Mas, infelizmente, nós vivemos num período histórico em que isso tem sido insuficiente. O governo Bolsonaro e os neoliberais que comandam o poder têm agido para deslegitimar a representação dos trabalhadores, têm agido para deslegitimar a ação sindical e têm agido para sufocar os sindicatos, primeiramente com medidas financeiras, como você citou, com a proibição da cobrança do imposto sindical, o que inclusive a CUT nasceu contra o imposto sindical, mas nós precisamos encontrar alternativas de financiamento das entidades sindicais que possam substituir. Nós sempre defendemos uma taxa negocial, que é aquela aprovada em assembleia, após um processo de negociação, de acordo coletivo, de construção da luta, os trabalhadores aprovam que o sindicato receba uma parcela do que foi negociado para que possa continuar existindo, financiando a luta e a organização. Isso também está proibido e querem com isso sufocar os sindicatos. Eu acho que a atuação sindical ela tem se mantido, tem resistido apesar de todo o brutal ataque que tem sofrido e de uma forma desigual, né? Nós não temos meios de comunicação que consigam competir com os meios de comunicação de massa que vendem essa ideia de que o sindicato não tem serventia. Muito pelo contrário, a ação sindical ela é talvez uma das ações que mais fortaleça a democracia, porque é a partir da ação sindical que os trabalhadores avançam na conquista de direitos e têm uma voz para poder os seus anseios serem ecoados. E, portanto, atacar a ação sindical, atacar os sindicatos, deslegitimar os sindicatos e as suas centrais, é deslegitimar a própria democracia. Qual é o principal problema que os trabalhadores do país enfrentam atualmente, Rodrigo? É esse processo de desindustrialização da nossa economia? É o cenário de desemprego e desalento? É essa perda de direitos que foi imposta nos últimos tempos? Qual é a pior situação para a classe trabalhadora no Brasil, na sua análise? Bom, Anderson, acho que essa é uma pergunta complexa, né? Também de difícil resposta. Porque depende de qual ponto de vista você vê. Mas, sendo bem genérico, assim, bem amplo, eu acho que nós podemos apontar 3 grandes problemas, que seria a falta de perspectiva de emprego,
Nós vivemos um cenário de grande desemprego no Brasil, piorado com a crise do coronavírus. Seria também um desmonte do serviço público de uma forma geral e também os ataques e a desconstrução da democracia. Eu acho que esses três elementos eles se complementam num problema muito grave para a classe trabalhadora de uma forma geral e criam um grande problema para os trabalhadores. Por quê? A falta de perspectiva de emprego e a grande taxa de desemprego que foi criada, que já vinha crescente antes da crise do coronavírus e que com a crise do coronavírus se intensificou, faz com que patrões e empregadores tenham um poder maior de pressionar os trabalhadores por redução de direitos, por não pagamento de um salário digno, justo pelo trabalho realizado, por exigir e cobrar as horas extras para além do que é possível se fazer, ou não pagar horas extras, muitas vezes, ameaçando com as pessoas com o desemprego, dizendo que existem outras pessoas que desejariam ter aquele lugar que estão ali. Então, a elevada taxa de desemprego ela gera um grande problema, porque quem está fora do mercado aceita qualquer emprego sob qualquer condição para poder ter o seu ganho mensal, para poder sustentar a sua família, pagar as suas contas. E quem está empregado atua com muito medo, porque qualquer negativa ao patrão pode significar que ele vai perder o seu local, perder a sua vaga de emprego. E isso leva os salários para baixo. Só que esse é um problema muito grave para o Brasil de uma forma geral, porque para aquecer a economia, nós precisamos de um grande nível de empregabilidade no país. E é certo que o salário mínimo valorizado, os trabalhadores bem remunerados, são um grande motor da economia. O consumo ele pode ser utilizado como um mecanismo de aquecimento da economia. Agora, não adianta de nada nós termos uma pressão pela retomada da abertura do comércio, como tem acontecido em todas as cidades do Brasil, aqui em Brasília tem sido da mesma forma. Nós vimos que Rio de Janeiro, São Paulo abriram bares, comércio, shoppings, mas além de ter aglomeração de pessoas, nós vimos, por exemplo, que shoppings estão abertos, mas as lojas não estão vendendo. Essa é uma situação muito ruim, muito difícil, e que nós, inclusive, propusemos que os pequenos e médios empresários, que as pequenas e médias empresas tivessem financiamento com a contrapartida de não desempregarem os trabalhadores. O governo precisava garantir a existência dessas pequenas e médias empresas, porque são elas que geram a imensa maioria dos empregos no Brasil. Aqui no Distrito Federal, apesar de ser uma unidade da federação voltada para a administração pública, nós temos cerca de 80%, fazendo uma estimativa aí, um chute, cerca de 80% dos trabalhadores estão vinculados ao comércio e ao serviço. Nesse momento de pandemia, em que bares, hotéis, restaurantes, academias fecharam, nós temos uma enorme taxa de desemprego. Eu estipulo que nós vamos bater aí 40% de desemprego no Distrito Federal em agosto. Talvez até mais, talvez até metade da população do DF esteja desempregada. Como nós vamos dar a retomada dessa economia? Como nós vamos mover a economia num cenário de desalento, de falta de sustentação, falta de compromisso do governo em poder fazer com que a economia tenha essa retomada? Isso coloca os trabalhadores numa situação extremamente problemática, porque é a ponta mais frágil de toda essa relação. Somado a isso, como eu já falei, a falta de serviços públicos. Eu acredito que nós precisamos passar por um longo processo de valorização do serviço público. Eu sou servidor público, sou professor da rede pública de ensino aqui do Distrito Federal. Acredito que a valorização do serviço público passe por valorizar o servidor, um servidor bem remunerado, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que uma questão meramente de valorização dos trabalhadores do serviço público, é a valorização do serviço prestado à população. Porque esse desmonte do serviço público é um projeto que vem desde o governo Temer, que passou pela desconstrução da Previdência,
a previdência pública, como nós a conhecemos, uma política pública de mais de 80 anos que foi desmontada numa canetada. O Ministério da Previdência deixou de existir e passou a ser uma pasta do Ministério da Fazenda, ou seja, não era uma ideia de serviço público, de uma prestação de uma seguridade social, mas passou a ser uma ideia de um custo social, o que viabilizou uma construção de um diálogo com a sociedade, de que esse gasto precisava ser cortado, e veio a reforma da Previdência como nós conhecemos, que acaba colocando trabalhadores com menor acesso aos serviços públicos, à seguridade social. Se você fica desempregado, se você fica doente, se você precisa de algum tipo de afastamento do trabalho, você não tem mais a salvaguarda do Estado, mas, por outro lado, o Estado passa a cobrar mais da contribuição do trabalhador para a Previdência. É uma matemática que não bate, porque cobra mais e oferece menos. Tudo isso alegando um suposto rombo que nunca foi comprovado, é extremamente questionável. Houve uma CPI no Senado, inclusive, que questionou esse rombo da Previdência. O que é chamado de rombo da Previdência pode estar muito mais na sonegação de grandes empresas que não pagam as suas contribuições previdenciárias do que na contribuição individual. Estão penalizando viúvas, estão penalizando aposentados, pessoas que contribuíram a vida inteira e agora colocando uma situação. Mas a Previdência, ela é apenas uma das pontas. Há um profundo ataque à educação pública, há um profundo ataque à saúde pública, ao SUS. O SUS estava sendo desmontado e pretendia se privatizar toda a saúde pública do Brasil, criando um modelo que é falido, que nós assistimos nos Estados Unidos, e tentando impor isso ao Brasil. O SUS é talvez um dos modelos mais avançados de organização de saúde universal que nós temos conhecimento. E ele atende a qualquer pessoa indiscriminadamente, seja ela estrangeira, seja ela trabalhadora, brasileira, seja ela desempregada. O SUS é uma política pública importantíssima e que nesse momento de pandemia tem se demonstrado tão necessário para a manutenção da vida das pessoas. Então, de uma forma geral, os serviços públicos precisam ser valorizados, as empresas públicas precisam ser valorizadas, e muitas dessas empresas, como é o caso da Petrobras, são grandes fomentadoras da própria economia. Nós não podemos abrir mão de um Banco do Brasil público, de uma Caixa Econômica pública, porque eles prestam um serviço essencial. Imagine o que seria o financiamento da agricultura brasileira se não fosse o Banco do Brasil, que é o principal financiador. Imagine o que seria o financiamento das casas próprias, populares para trabalhadores, se não fosse a Caixa Econômica Federal. Então, serviço público é necessário. E junto com isso, a democracia. Porque a classe trabalhadora, nessa lógica de sistema em que nós vivemos, só tem condições de impor as suas decisões, de impor a sua vontade, de pautar aquilo que é o do seu interesse, se for num espaço de debate democrático. E nós entendemos que vivemos um golpe à democracia em 2016, que começou com o impeachment da Dilma, mas não era o impeachment apenas o golpe. O golpe verdadeiro veio depois, que afastou a presidenta Dilma e que abriu as possibilidades de implementação de políticas que, se fossem discutidas num programa eleitoral, não seriam vencedoras. Políticas de privatização, de entrega das nossas empresas, política de desmonte de serviços públicos, política de desmonte de assistência social. Isso não é comprado pelos eleitores brasileiros numa campanha justa. Somente na quebra da democracia que isso é possível. E o ataque ao movimento sindical faz parte dessa quebra da democracia, porque o movimento sindical representa legitimamente os trabalhadores organizados. E como é possível resistir a todo esse desmonte, Rodrigo? Ainda é possível se mobilizar os trabalhadores como já aconteceu em outros tempos? Por que é tão difícil se convocar uma greve geral neste país? Olha, Anderson, eu acho que cada tempo tem os seus desafios, tem os seus modos,
e tem que aprender com a realidade que se impõe. Nós vivemos uma época de grande avanço da tecnologia, para o bem e para o mal, né? Facilita as comunicações, facilita o acesso ao conhecimento, mas também pode ser facilmente manipulado, criação de fake news. Enfim, vivemos uma era em que avança a tecnologia sobre o mundo do trabalho, inclusive precarizando. Eu acho que é possível sim mobilizar, é possível sim resistir. Se eu não acreditasse nisso, eu nem estaria à frente desse desafio que se coloca para mim, que é presidir a CUT aqui no Distrito Federal, mas eu acredito que é muito possível sim. É óbvio que a gente enfrenta um momento de grande dificuldade, a correlação de forças não é justa, mas estamos no processo de construção. Acredito que nós precisamos sim de uma greve geral, mas vivemos uma fragilidade que é o do desemprego, né? Então, isso também, a fragilidade do trabalhador, o desemprego, a precarização, o processo de uberização de trabalhadores, fragiliza todo e qualquer processo de mobilização. É óbvio que ter uma greve geral nesse cenário é muito mais complicado, mas nós continuamos resistindo. E tivemos um belíssimo exemplo aí dos entregadores por aplicativo que no dia 1º paralisaram, fizeram uma paralisação nacional e que acabou sendo seguida inclusive em outros países como Argentina, Uruguai, Chile. Tivemos notícia de paralisação também de entregadores por aplicativo. Então, eu acho que nós temos que aprender a lidar com essa nova realidade que vivemos e conseguir, através disso, fazer o processo de organização. A CUT, junto com outras centrais, seus sindicatos, associações, movimentos sociais, tem feito essa resistência e tem trabalhado constantemente para esse processo de mobilização, de construção da organização dos trabalhadores. Você enxerga na oposição, Rodrigo, capacidade de oferecer não apenas resistência, mas alternativa a esse projeto neoliberal que se apossou do país desde o golpe na ex-presidenta Dilma Rousseff? A organização nas legendas ditas progressistas? Esse tem sido um diálogo constante, né? Se estamos falando da política partidária, esse debate da unidade, de uma frente ampla, uma frente democrática, enfim, tem tido vários exercícios, vários movimentos nesse sentido. Eu acho que em alguns momentos avança um pouco mais, em outros momentos algumas diferenças se tornam maiores. Tivemos uma dificuldade nas últimas eleições para que todos esses progressistas ou democratas apoiassem um único projeto, ou pelo menos não se eximissem de manifestar apoio. Fizemos a denúncia de que eximir-se naquele momento podia representar a eleição de algo extremamente nocivo ao Brasil, como Bolsonaro, e está aí demonstrado o grau de nocividade dele, inclusive negando a própria existência de uma pandemia, depois se utilizando dessa pandemia, servindo como garoto propaganda de um remédio duvidoso para o tratamento de uma doença. Enfim, nós assistimos aí constantemente ministro da Educação que foi exonerado, falando absurdos e propagando inverdades e até mesmo preconceitos arraigados. Enfim, vivemos um cenário extremamente complexo, mas eu acho que é possível se avançar na construção de uma frente democrática de enfrentamento a isso. Por outro lado, eu acho que o movimento não se dá apenas na linha partidária. É importante a ação partidária, é importante a unidade de uma oposição ao governo institucional no Congresso, mas também é muito importante uma mobilização dos movimentos sociais diversos, como o movimento sindical, como o movimento por moradia, como associações de moradores de bairros, como diversos movimentos de mulheres, movimentos de negros, combate ao racismo. Então, nós temos uma gama de formas de organizar a sociedade que tem feito um processo de unidade. A criação da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo é um exemplo disso, e a CUT participa dessas duas frentes, porque entendemos que precisamos ampliar os debates para além de uma única visão. Nós temos uma visão no mundo do trabalho que representamos trabalhadores a partir do movimento sindical, mas os trabalhadores eles se representam de outras formas, eles têm outras
realidades que também precisam ser entendidas. E nesse sentido, nós também acreditamos na organização partidária, mas acredito que tem que ter uma amplitude de representatividades das pessoas nas suas diversas formas de vida, de organizar, de viver, de se relacionar, e que precisam caminhar juntos para a construção de uma agenda positiva. Para encerrar, Rodrigo, essas eleições municipais que vão acontecer em novembro podem, de alguma forma, nos mostrar um outro caminho? O Bolsonaro está em franca decadência, o próprio bolsonarismo começa a ter suas bases afetadas, especialmente por essas ações do judiciário e do legislativo contra as fake news. Esse conservadorismo que se instituiu no país pode estar com os dias contados? Olha, eu acredito que cautela nunca é demais, né? Como diz aquele ditado, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, acho que temos que ter muita cautela. As eleições municipais são sim um palco privilegiado do debate democrático. Acho que temos que aproveitar esse momento para impor uma agenda positiva à classe trabalhadora, impor uma agenda da democracia, e precisamos fazer esse enfrentamento a partir do processo eleitoral para que nós minimamente enfraqueçamos ainda mais o bolsonarismo, o conservadorismo, o retrocesso dos direitos. E, se possível, ganharmos eleições estratégicas em municípios importantes para podermos ter um processo de mudança da realidade dos trabalhadores. Mas, volto a afirmar, nós não podemos nos pautar apenas pelos momentos eleitorais. Eles são importantes, são espaços privilegiados, e é preciso construir unidade do campo progressista, da esquerda, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, para que a gente possa fazer o enfrentamento, mas não podemos ficar limitado apenas aos momentos estanques das eleições municipais. E não podemos simplesmente acreditar nessa queda do bolsonarismo. É uma coisa muito perigosa. Nós temos que entender que ele ainda tem um forte diálogo com uma grande parcela da população e que essa parcela da população está disposta a ir para o enfrentamento, inclusive físico, inclusive enfrentamentos agressivos. Então temos que conseguir dialogar com aqueles que caíram no canto da sereia, que foi a eleição do Bolsonaro, expondo as suas contradições, expondo a corrupção que está inerente ao bolsonarismo, e fazermos o bom enfrentamento. Rodrigo Rodrigues, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho, muita luta para as centrais sindicais e um forte abraço. Obrigado, Anderson, pela oportunidade, obrigado à Rádio Bandeirantes, ao programa Faixa Livre, por abrir esse espaço para que a gente possa falar e nos manifestarmos e trazermos aqui a pauta da classe trabalhadora. Muito obrigado, parabéns pelo programa e sucesso. Conversamos aqui com o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, Rodrigo Rodrigues. Vamos agora a mais um intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o professor associado da Escola Politécnica e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Partido Comunista Brasileiro, Eduardo Serra. Eduardo Serra, bom dia. Muito bom dia, Anderson. Muito bom dia, Seneste, ao pessoal do programa Faixa Livre. Muito bom dia para os nossos ouvintes. É sempre uma satisfação estar com vocês, conversando sobre um tema tão importante quanto esse que marca essa entrevista. Eduardo, muito obrigado por conversar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Eduardo, nós tivemos aí na última segunda-feira a conclusão do inquérito pela Polícia Federal a respeito daquele incêndio que destruiu o Museu Nacional em setembro de 2018 e levou boa parte da história do nosso país no acervo de quase 2 milhões de peças do museu. O laudo pericial descartou conduta omissa por parte dos gestores do espaço, tanto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a qual o museu é vinculado, como da direção da própria instituição, e também atestou que não houve incêndio criminoso. À época, você era vice-reitor da UFRJ, participou ativamente daquele processo de tentativa de retirada das peças do Museu Nacional durante as chamas, colocando inclusive sua vida em risco. Primeiro, eu gostaria de saber como você viu esse resultado da perícia, Eduardo. Era o que vocês da UFRJ esperavam?
Bem, primeiro uma rápida correção. Eu, na época, era pró-reitor da universidade. Bom, naquele dia nós fizemos um esforço muito grande, né? Todos os que estavam presentes, e nós fomos para lá assim que soubemos pela mídia, né, que estava ocorrendo um incêndio. Todos nós fizemos um esforço muito grande, os funcionários, os dirigentes da universidade, da reitoria, do Museu Nacional, estudantes, enfim, todos os que puderam se mobilizar a tempo, todos nós fizemos um esforço muito grande para entrar no museu, tentar tirar o máximo possível das peças. Corremos um certo risco e continuamos retirando as peças até que os bombeiros mandaram que nós parássemos com as operações por conta do risco do desabamento. Na realidade, essa perícia, a divulgação dessa perícia da Polícia Federal fez justiça, porque na época houve muitas acusações de falta de cuidado, de insinuações de um incêndio criminoso, etc., o que absolutamente não é verdade. Vinha sendo feito um esforço muito grande para a obtenção de recursos, já tinha um recurso programado para começar a ser recebido um mês depois da data do incêndio. Então, a reitoria tinha feito todos os esforços para a obtenção dos recursos. Queria lembrar que os bombeiros tinham feito uma inspeção um pouco antes do incêndio, alguns meses antes do incêndio, os bombeiros tinham feito a inspeção no prédio, e que também, quando começou o incêndio, com a chegada dos bombeiros, houve dificuldades nos hidrantes, que são de responsabilidade da prefeitura da cidade, não da UFRJ. Então, esse problema com os hidrantes fez com que o início da ação dos bombeiros fosse retardado, e isso certamente impediu que o incêndio fosse debelado a tempo. Ainda segundo a investigação, o incêndio no museu, que fica lá na Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, teria se iniciado no auditório Roquete Pinto, localizado no primeiro andar, próximo à entrada principal. Você acha que esse episódio pode ser considerado apenas uma triste fatalidade? Era possível, de alguma forma, ter se evitado esse incêndio, Eduardo? Bem, o primeiro ponto a considerar aqui é que o Museu Nacional é um prédio muito antigo, feito com estruturas de madeira, onde tem muito papel, muitos vidros com álcool. Então, é um ambiente muito vulnerável a risco de incêndio. Também a segurança, de um modo geral, no sentido da prevenção de incêndios, é muito complexa. Ela tem muitos detalhes, é preciso haver checagens diárias em todos os segmentos, né? Uma cafeteira que é esquecida ligada, por exemplo, de um dia para o outro, pode gerar um incêndio. Então, evitar isso requer uma atitude, um conjunto de ações, de medidas muito detalhadas, assim, que, portanto, tem risco de falha. Mas o importante aqui é ressaltar, primeiro, que como são instalações muito, muito antigas, né, o UFRJ tem prédios que têm mais de um século e meio, né, como é o próprio caso do Museu Nacional, o Palácio Universitário na Praia Vermelha, a Faculdade de Direito no centro da cidade. São prédios muito antigos e que já vinham sofrendo um processo de subfinanciamento. Então, são estruturas com um grau de precariedade grande, de degradação, por falta de financiamento público. Isso já vinha de muito tempo. Então, menos financiamento é menos manutenção, é menos prevenção, é menos equipamento. Isso vai criando um ambiente com um risco maior, né, de acidente, de incêndio, de desabamento. Então, eu queria ressaltar esse aspecto que já vem de muito tempo, e isso não é só o FRJ. Nós temos muitos museus pelo país, muitas bibliotecas, muitas instalações de universidades e instituições públicas que estão com um grau de degradação, inclusive estrutural, muito grande. Então, é preciso um fundo próprio para esse financiamento, para manutenção, recuperação das instalações, que tem um valor histórico inestimável, são símbolos da cultura brasileira, e o sistema de financiamento atual para as universidades é muito insuficiente nesse sentido. Ele não leva em conta, por exemplo, a idade das instalações e o seu valor histórico. E assim pode-se afirmar que se tratou de uma fatalidade, foi uma fatalidade. E como anda o processo de reconstrução do Museu Nacional, Eduardo?
Em que fase está a sua restauração? Já há uma previsão para que o museu possa reabrir suas portas? Logo em seguida ao incêndio, foi iniciada uma grande mobilização que envolveu o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, foi convocada a Prefeitura do Rio de Janeiro, órgãos públicos diversos, BNDES, e pouco tempo depois do incêndio já estavam sendo feitas obras, primeiro com uma cobertura sobre o prédio todo, para que pudessem ser iniciadas as obras de recuperação estrutural. Então, hoje não há mais risco de desabamento e esse trabalho vem avançando bastante. Nesse tempo também foram promovidas diversas exposições nas áreas externas do museu, numa campanha, o Museu Vive, né, o Museu da UFRJ, o Museu de Antropologia da UFRJ continua vivo e ele continua vivo, uma série de atividades também ao ar livre para preservar, enaltecer, né, e chamar a atenção para a importância que tem o Museu Nacional, o Museu de Antropologia da UFRJ para o Rio de Janeiro. Eu não tenho informações mais atuais, porque nós não estamos mais na gestão, nós saímos em junho de 2019, mas o que eu tenho acompanhado é que o essencial já foi feito e a recuperação segue em andamento. O poder público tem auxiliado vocês nesse processo, Eduardo? Muito se falou à época do incêndio do compromisso do governo federal com a reconstrução do Museu Nacional. Isso ficou só nas palavras? Há algum tipo de financiamento das esferas governamentais, tanto federal como estadual e municipal? Então, na época houve sim, né, um comprometimento do governo, do governo federal, do governo do município do Rio de Janeiro e outros órgãos públicos também que ofereceram recursos e se apresentaram para um trabalho coordenado de ações para a recuperação do Museu Nacional. Mas eu queria ressaltar que o subfinanciamento ele não se dá só no caso dos museus, né, e no caso das universidades. As universidades recebem os seus recursos através de uma repartição feita por uma matriz, chamada matriz Andifes, né, que leva em conta o número de alunos, que leva em conta o número de professores e outros indicadores, mas ela não leva em conta o fato de os prédios serem mais novos ou mais antigos, e isso gera uma desproporção muito grande. Esse subfinanciamento é da área da cultura como um todo também. Então, como já tinha falado, não se trata de um processo específico da UFRJ, do Museu Nacional. É um subfinanciamento da área cultural como um todo no país, o patrimônio histórico, por exemplo, que precisa ser revertido. A cultura é a alma do país, ela precisa de recursos para se manter, para se promover e para cumprir o seu papel junto à sociedade, que é de extrema importância. E a iniciativa privada, como ela tem atuado nessa reconstrução? As empresas têm apoiado os trabalhos de vocês? Bem, eu não estou na gestão desde junho de 2019. Então, não tem muita atualização quanto a isso. Mas algumas empresas foram contratadas e doações são sinalizadas também por empresas privadas que, entendo, têm um papel importante nessas ações. Eu lembro do incêndio do Louvre, né, que houve uma série de doações importantes, mas eu insisto que isso não é suficiente, né? O fundo tem que ser um fundo público. Acho até que poderia haver uma taxação especial sobre os lucros dos bancos, sobre grandes fortunas, não só para uma melhor distribuição da renda do país, mas também especificamente para áreas como educação, cultura, que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Mudando um pouco de assunto, Eduardo, mas nem tanto, o governo de Jair Bolsonaro seguidas vezes deu demonstrações de que não tem o menor apreço pela nossa memória, pela arte e pela cultura. Eu gostaria primeiro, Eduardo, de ouvir a sua avaliação para a gestão de Jair Bolsonaro, especificamente para a área da cultura do nosso país, bem como para a valorização do conhecimento científico. Me parece que o rumo anda muito errado, Eduardo. Com certeza, né? Os rumos realmente estão muito ruins. A área de educação como um todo, também da ciência, né, vem sofrendo ataques diretos do governo federal
de alguns segmentos da sociedade que apoiam o governo Bolsonaro. São ataques no seu financiamento, então, uma área que já vinha sendo subfinanciada, né? E aí tem a educação como um todo, tem a educação superior, a área da cultura, a área das ciências, as instituições científicas, ela vem sofrendo cortes, né, crescentes de verbas, e também um ataque no sentido da concepção. Então, o desenvolvimento de qualquer país, ele depende fundamentalmente da área de educação, seja na extensão da sua rede, que, a meu ver, deve ser de acesso universal para todos, né, até o ensino médio, incluindo o ensino superior, com muito mais vagas, né, para todas as áreas, e também da área de ciência e tecnologia, são essenciais para o desenvolvimento do país. E há uma concepção nos ataques feitos a essas áreas de que, ao contrário, que não é importante que haja reflexão crítica nas universidades, a liberdade de cátedra, né? O livre pensar, a livre reflexão sobre os problemas da sociedade. São as universidades, basicamente, aquelas entidades que podem oferecer para a sociedade, de forma isenta, uma orientação, um posicionamento, fruto de uma reflexão crítica livre sobre quais as melhores soluções para os seus problemas. São os cientistas que dizem o que é melhor fazer para enfrentar o coronavírus, como deve ser preservada a Amazônia, como deve ser feito o trabalho na agricultura para que não se usem substâncias nocivas ao solo e à saúde. São as universidades que têm essa isenção e esse compromisso com a sociedade. São as universidades que formam os quadros, os profissionais para o Estado, para as empresas, né? Profissionais que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento do país nas suas atividades profissionais. Então, existe essa ligação direta de desenvolvimento e universidade. E isso vem sendo atacado frontalmente com o subfinanciamento, com os cortes de verbas, e isso vem associado a um ataque da concepção. Quer dizer, se combate diretamente, exatamente a liberdade do pensamento, a reflexão crítica, a pluralidade do pensamento na universidade. A universidade é um espaço da diversidade, da polissemia, onde diferentes ideias podem ser apresentadas, debatidas, confrontadas. E isso faz parte da essência da instituição e da sua missão, da sua função social. A universidade brasileira é pequena, ela atende a cerca de 16% a 17% dos jovens, enquanto nossos vizinhos aqui da América do Sul atendem a 34%, 35%, 37%. Países desenvolvidos chegam a metade da sua população jovem atendida pela universidade. Então, realmente, os rumos hoje são rumos muito ruins, são rumos de preconceito, são rumos de ataque à liberdade de pensamento e de expressão, são ataques, inclusive, à própria existência de algumas áreas da universidade, a existência das áreas humanas, das áreas sociais, que são essenciais para o desenvolvimento da sociedade, na busca da melhoria das condições de vida, na busca de um novo padrão de desenvolvimento e de vida que atenda aos interesses da maioria da população. Os rumos hoje são realmente muito ruins. Agora, Eduardo, como você analisa de uma forma geral o governo federal nesse pouco mais de 1 ano e meio de mandato de Jair Bolsonaro? É um governo muito ruim. No plano internacional, o Brasil vem se isolando da comunidade internacional, tem uma imagem cada vez pior em todo o mundo pelas atitudes e pelas ações e pelas não ações do governo. O posicionamento do Bolsonaro, do governo federal, em relação à epidemia da Covid-19 não podia ser pior. É uma postura de negação da gravidade da doença, é uma postura de negação do papel da Organização Mundial de Saúde, das instituições universitárias, das instituições de pesquisa como a Fiocruz, é de desprezo à vida da maioria da população brasileira. Agora que a pandemia continua crescendo, principalmente no interior do país e nas camadas mais pobres da população,
esse desprezo se torna muito mais evidente, muito clara a atitude pior possível do governo federal. Como já falamos aqui das universidades e da educação como um todo, é uma postura de menosprezo à educação, de desincentivo à educação, de cerceamento do pensamento. É uma visão muito ruim. A área do meio ambiente, por exemplo, em que o ministro do meio ambiente, numa reunião do ministério, diz que vai aproveitar a pandemia para passar boiada, para permitir o desmatamento ilegal, desenfreado dos criadores de gado na Amazônia, plantadores de soja, da mineração ilegal, do ataque a comunidades indígenas. Isso é simplesmente inaceitável, inimaginável que pudesse ocorrer esse estado de coisas no país. Também os ataques às instituições democráticas, com todas as limitações da nossa democracia, mas foram liberdades democráticas conquistadas com muita luta contra a ditadura militar. São direitos civis conquistados com muita mobilização da sociedade que vêm sendo atacados diretamente, e esses ataques são incentivados pelo governo. O racismo, por exemplo, com pronunciamentos, ataques diretos aos negros, aos indígenas, né? A homofobia que vem sendo promovida, né? Com incentivos a agressões, inclusive, por parte da população aos LGBTs, o machismo, né? A colocação explícita de menosprezo da condição da mulher. Na economia, o país vem se desindustrializando e vem se desnacionalizando. Há uma subserviência aos Estados Unidos, que consideram o Brasil claramente como uma nova colônia sua, subserviência inaceitável aos interesses dos Estados Unidos, e vem sendo feitos ataques aos trabalhadores, aos direitos dos trabalhadores, retirando o pouco que tinha de garantias de salário, de previdência social, com o objetivo claro de favorecer os lucros das grandes empresas, principalmente, para criar um país para poucos, um país para poucos ricos, né, que parece ser a intenção do Estado. Então, o governo não poderia ser pior, um governo muito ruim. Infelizmente, parece que uma boa parte da população já entendeu isso. Nós temos mais de 70% dos brasileiros que consideram que o governo não diz a que veio e que deve ser substituído, né? E essa mobilização, essa constatação vem se transformando em mobilização, e isso nos dá alguma esperança de mudança. Nós que temos responsabilidade com a democracia e com a classe trabalhadora desse país, Eduardo, podemos confiar nos partidos ditos progressistas? Essa é uma pergunta que eu tenho feito de maneira recorrente aqui no programa, e as respostas não têm nos dado um horizonte de esperança. Qual é a sua avaliação para as legendas de esquerda? Então, eu defendo a palavra de ordem fora Bolsonaro, Mourão e Guedes. Essa palavra ela pode desembocar no impeachment, ela pode desembocar na cassação da chapa, ou até numa renúncia do presidente, na nossa visão, do presidente e do vice, levando a convocação de novas eleições gerais, por exemplo. E para nós, a peça-chave desse movimento é a mobilização social, a mobilização dos trabalhadores, a ocupação das ruas, num processo que tem semelhanças com o movimento das diretas contra a ditadura, que gerou uma grande mobilização e pressionou o Congresso, na época, a fazer a transição para a democracia. Mesmo com suas limitações, mas superou-se a ditadura, derrotou-se a ditadura naquele momento. A burguesia brasileira, na minha visão, ela se mantém unida. Os que são a favor do Bolsonaro, os que são contra, e tem parte da burguesia brasileira, dos industriais, dos banqueiros, que são contra o governo, mas eles estão unidos na defesa do programa ultraliberal da retirada de direitos e garantias dos trabalhadores, no assalto ao fundo público, no desmonte dos sistemas de educação, de ciência e tecnologia, de saúde,
para favorecer os lucros das grandes corporações. A burguesia está unida e pode sair um movimento por parte desses segmentos de um acordo para a substituição do Bolsonaro, desde que nada mude na essência da política econômica. Eu entendo que não, que essa mudança deve corresponder a uma mudança nos rumos gerais da política brasileira. Deve ser uma mudança que aponte por um programa antiliberal, anticapitalista, que retome os direitos e as garantias sociais dos trabalhadores, que retome a ideia de um Estado que tenha presença mais forte na economia, com a restatização de áreas que foram privatizadas, com a ênfase na reconstrução da seguridade social plena, da educação, da saúde pública, com o SUS 100% estatal, que aponte para um novo modelo econômico, esse sim político, esse sim voltado para os interesses da maioria da população, da classe trabalhadora. Uma parte da esquerda parece apostar numa solução institucional interna ao Congresso, com negociações, e aposta nas eleições de 2022. Então, há um movimento de tentar amenizar um pouco a situação e jogar as fichas numa eleição em 22. Eu considero isso um erro. Acho que o momento agora é de pressão popular para que a saída do Bolsonaro, do Mourão e do Guedes e dos outros ministros, porque todos fazem parte do mesmo conjunto, seja acompanhada de uma mudança de qualidade, que haja eleições gerais, um novo programa político, e esse programa político deve ser construído com as lutas, com a presença nas ruas, com a mobilização, com os pronunciamentos das forças que têm compromisso não só com a democracia no sentido pleno do termo, democracia de participação popular, de livre liberdade, com a liberdade de organização plena, todos podem se organizar, se pronunciar e participar dos processos eleitorais, das mobilizações sociais. Então, entendo que há esse equívoco de uma parte das esquerdas, né, de não apostar na mobilização. E isso não são os partidos políticos, mas também organizações sindicais, centrais sindicais, que preferem uma negociação direta, uma negociação institucional, para obter algumas conquistas, mas sem mexer na mudança do todo. Acho que o momento pede uma mobilização de todos e eu tenho a expectativa de que essas organizações mudem a sua visão, o seu engajamento e somem com aqueles que querem dar ênfase no processo de mobilização social, de ocupação das ruas, para que a mudança do governo, a saída do Bolsonaro, e isso interessa a todos, seja uma saída acompanhada de uma grande mudança de qualidade no processo político brasileiro. Eduardo Serra, muito obrigado por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e um abraço. Muito obrigado, Anderson, pela oportunidade de participar mais uma vez do programa. Foi uma grande satisfação e queria mandar um abraço para todos os ouvintes que nos acompanharam. Até logo, um bom dia para todos. Conversamos aqui com o professor associado da Escola Politécnica e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e membro do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Eduardo Serra. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes para mais um programa. Um abraço a vocês todos e até amanhã.